Como que os detalhes podem deixar a sua ilustração muito melhor? É sobre este assunto que eu quero conversar com vocês hoje, te contar como utilizar dos detalhes dentro da nossa ilustração para a gente ter um bom resultado. E eu vou estar conversando com vocês sobre esse assunto enquanto eu crio uma personagem. E antes da gente passar lá para o Clip Studio Paint para a gente ter este papo, não se esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal para você não perder mais vídeos de arte como este que você vai assistir hoje. Muito obrigado e agora sim, bora lá! E bom pessoal, aqui estamos nós no Clip Studio Paint e a maneira como desenhei essa personagem, ela foi um pouco diferente. Como eu havia dito para vocês, o foco dessa arte foi justamente nos detalhes. Quando eu tava criando essa personagem, eu já tava pensando em dar uma focada maior nos detalhes. E isso é o tipo de coisa que eu não costumo fazer muito. Na verdade, o meu conceito base, para criar arte como um todo, é de focar na imagem no geral. Resolver os elementos dando aquele zoom out, porque quando a gente consegue fazer uma peça que ela consiga funcionar como um todo, como um conjunto, a gente acaba tendo uma boa peça. E isso em vários aspectos é muito bom, porque no momento atual, onde eu tô gravando esse vídeo, a maioria das pessoas, elas não focam tanto assim nos detalhes. As pessoas, elas normalmente vão scrollando bem rápido uma rede social e aí um desenho que você fez pode às vezes por passar por despercebido. Esse detalhe, este ponto bem pequeno que você colocou, às vezes ele não é levado em consideração por essa pessoa que está scrollando. Então, de fato, é muito importante da gente resolver este todo, deixar redondinho de uma forma geral. Porém, nessa de focar no todo, eu por muito tempo passei a não olhar para estes pequenos detalhes, que também é um problema. Eu diria que o ideal é a gente dar uma equilibrada, No começo do desenho, focar no todo, e no final do desenho, focar ali nos detalhes, ir afunilando a nossa visão, mas eu entendo que isso é bem difícil e às vezes a gente não consegue fazer. Mas nessa peça eu quis justamente fazer isso, focar nos detalhes, porque eu também estava observando muito dos concept arts que eu gosto muito, eles utilizam bastante desses detalhes na hora de fazer um design de um personagem, design de uma arma. Eu sempre achei isso fascinante e eu decidi por dar uma estudada, tentar entender na prática como que eles faziam isso. E em muitos dos casos caía neste campo dos detalhes. Detalhes esses que, como eu havia dito para vocês, às vezes passam por despercebido, mas que eu também senti que eles fazem completa diferença. Porque a gente, apesar de não perceber, não olhar esses detalhes quando a gente está scrollando, a gente sente eles. E em muitos casos, esse tempo extra que a gente passa desenhando é o que dá a sensação de polimento para aquela arte. E foi justamente isso que eu senti quando eu terminei este desenho aqui. Ele ficou muito mais polido do que a maioria das outras artes que eu costumo fazer, justamente por ter estes vários detalhes dentro dele, porque a pintura não foi algo que eu fiz muito complexo. A pintura dessa arte que vocês estão vendo é uma pintura mais convencional, mais comum, foi algo até que simples, para os padrões de pintura que eu trago aqui no canal. Foi mais ali algumas cores base, cores de sombra e uma rim light ali só para dar um efeitinho extra. E inclusive, se você quer aprender como fazer pinturas, eu tenho um curso focado nos fundamentos da arte que você pode conhecer um pouco mais clicando no primeiro link na descrição ou utilizando o QR Code na tela. Lá eu te conto tudo sobre esse curso, então confere aí. E uma coisa que eu percebi também, fazendo esses detalhes nessa personagem e observando também outros artistas, como eles faziam esses detalhes, eu pude perceber que boa parte desses artistas, eles têm algo em comum. Eles têm um olhar analítico muito bom para fazer esses desenhos, Tem um artista que eu vou tentar deixar ele aqui na tela. Eu lembro só do nick dele no Twitter, que é Jace, mas é um negócio tipo Xuan Juei, eu não lembro exatamente o nome dele, que foi uma grande inspiração, inclusive, para fazer essa arte que vocês estão vendo. Ele ou ela, desenha muito bem os personagens. E não só desenhar muito bem, mas ele tem um conhecimento muito grande de como
como aquilo funciona, como uma arma funciona, como que é o mecanismo que faz com que essa arma que ele esteja desenhando funciona, sabe? É um olhar muito diferente, muito mais especializado. É como se esse artista ele conseguisse destrinchar nos mínimos detalhes aquilo que ele tá fazendo. E isso eu já notei que é comum de vários artistas que também têm essa habilidade de colocar bastante detalhes, né? Muitos desses artistas, eles têm esse olhar muito afiado para detalhes. É como se quando eles fossem, sei lá, desenhar uma arma, né, uma pistola, eles soubessem aonde que a bala vai entrar naquela arma, sabe? Como que o gatilho funciona, qual que é o mecanismo que quando ele aperta aquele gatilho vai acionar dentro daquela arma. E esse conhecimento extra faz com que ele consiga desenhar muito bem essa arma. Eu não sei exatamente qual que vem primeiro, sabe? Se é a habilidade de adicionar os detalhes que faz com que a pessoa desenvolva esse olhar mais analítico, ou o contrário, né? De tanta pessoa prestar atenção em armas, ela consegue desenhar essas armas com mais precisão, mas fato é, essas pessoas normalmente elas conseguem quebrar nos mínimos detalhes coisas que são meio banais, que a gente não presta muita atenção. E eu tava justamente focando nisso nessa arte, sabe? Eu tava pensando, por exemplo, como realmente ia funcionar, por exemplo, essa paradinha que a personagem ela tem na barriga, né? Onde tem ali alguns bolsinhos. Eu tava pensando um pouco mais a fundo, coisa que eu normalmente não faço tanto assim. Então eu tava ali tentando entender o que ela colocaria nesses bolsos, como que eles funcionariam, aonde que essa estrutura ficaria, né? Então, no caso, não está na camiseta principal dela, mas sim uma faixa que fica em cima da camiseta dela. E conforme eu ia desenhando, eu também fui encontrando alguns desafios. Como eu havia dito para vocês, alguns desses artistas, eles são muito bons na parte analítica de quebrar uma arma, né, em seus pequenos detalhes. E nessa personagem eu também decidi dar uma arma pra ela, que foi uma foice. Só que eu também não tava pensando muito, principalmente lá no começo, quando eu tava estruturando o desenho, em como essa foice funcionaria. E isso foi um erro, né? Eu acabei por não pegar muitas referências, eu fui ali tentando de cabeça desenhar essa foice, eu fui até de certa forma meio despreparado, eu não olhei o todo nessa peça, né? O que foi um erro. Eu diria que este preparo, né? Essa antecipação pra gente desenhar é importante, mas acontece também, né? Às vezes a gente não quer fazer essa preparação ou a gente simplesmente só quer desenhar e a gente só vai, não tem problema nisso. Mas isso custou nessa arte, porque a foice dela, ela ficou meio estranha, o funcionamento da foice não estava muito certo, né? Eu sabia que como temática eu queria ter olhos para essa personagem. Essa personagem, ela é uma espécie de vaquinha, sabe? Ela tem essa raça híbrida de humano e vaca, sei lá, é um negócio que eu tava meio que na minha cabeça, porque eu já fiz um outro personagem que ele é meio boi, aí eu falei, putz, seria interessante fazer meio que nessa linha. E aí eu sabia também que eu queria ter essa temática de olho, mas eu também não sabia como aplicar, né? Eu sabia que eu queria colocar esse olho na foice ali pra continuar com esse ritmo, né? Com esse simbolismo de olho. Mas, né? Por não ter tanto preparo assim, a foice ela não funciona tão bem assim, ela não parece tão crível se você realmente ficar olhando para ela atentamente, sabe? Contudo, mesmo ela não tendo ali aquela precisão anatômica, né, de ser uma foice que faz 100% de sentido, o fato de eu ter parado ali para dar mais atenção, para resolver os detalhes, desenhar ali alguns formatos que estão nessa foice, por mais que esses formatos não façam o menor sentido, parece que a foice funciona. Em outras palavras, se você investir tempo detalhando, mesmo que você não saiba o que você está detalhando, sabe? Aquilo vai ficar bom, pelo menos até certo nível, né? Porque quando a gente tem uma boa ideia, isso aí realmente ajuda muito, sabe? Quando a gente entende o que a gente está desenhando. Mas mesmo se você não entender e regaçar ali de adicionar detalhe, fazer uma tridimensionalidade que fique bacana, o bagulho ele vai funcionar, que foi meio que o caso aqui. A personagem como um todo funcionou bem, né? Porque eu tava pensando um pouco mais para desenhar ela.
Até essas estruturas laterais no braço, que normalmente ficam um pouco desconectas, aqui eu desenhei bem, eu pensei bem e isso funcionou. E até a foice, né, deu uma funcionada, a gente consegue passar um pano pra ela, o que é bem legal, né, bem interessante de parar pra pensar. Os detalhes, eles realmente ajudam muito a nossa arte. Mas agora chega da gente falar de detalhes e bora dar uma olhada pra gente ver como é que ficou o resultado final dessa nossa arte de hoje. E bom pessoal, essa foi a personagem que a gente criou no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de como ficou. E se você gostou, você já sabe, né? Deixa seu joinha aqui e vai lá também me seguir nas outras redes sociais. Todos os links estão na descrição e eu sempre posto primeiro por lá. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!